Se tem algo, se tem algo que uma pessoa deve levar a sério nessa vida, que ela deve realmente se preocupar nessa vida, é com a salvação. Muita gente está botando a sua alma em risco, porque ela não se preocupa, não dá valor para a salvação que foi comprada pelo um alto preço, pelo um sacrifício, para que ela viesse, depois dessa vida, quando partir daqui, venha ter a paz eterna e não o sofrimento eterno. Muitas pessoas não dão valor à sua alma, e por não dar valor à sua alma, elas pagam um preço muito alto. Porque se ela morrer, se ela partir de uma hora para outra, acabou. Não tem mais como ela mudar a situação. Ou é céu ou é inferno. Muita gente não gosta quando a gente fala sobre isso, mas é bíblico. Gostando ou não, está escrito. Gostando ou não, está escrito. Então, as pessoas às vezes não dão importância a isso. Mas por que não dão importância? Por que não dão importância? Porque não leva a sério a palavra de Deus. E já registro aqui que a palavra de Deus é o manual da nossa vida. E deixo também registrado, porque às vezes as pessoas dizem, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou de outra religião. É interessante que todas as religiões se baseiam na Bíblia. Se baseiam na Bíblia. São fundamentadas, a maioria delas, na palavra de Deus. Então, quando uma pessoa ela não dá importância à palavra de Deus, ela faz coisas erradas, como uma pessoa que entra na faculdade, que não dá importância para o que está sendo ensinado, quando ela for botar em prática, vai fazer as coisas erradas. Não tem como uma pessoa alcançar um milagre se ela não põe em prática aquilo que ela está ouvindo. E a palavra de Deus ela não pode ser só ouvida, ela tem que ser praticada. E as pessoas não querem praticar, porque para praticar a palavra de Deus, as pessoas têm que negar, têm que abandonar o pecado, têm que abandonar o erro. Requer renúncia, requer sacrifício. Em toda a passagem bíblica nós vemos que as pessoas, para alcançar as promessas de Deus, tiveram que sacrificar, renunciar, fugir da aparência do mal, largar o pecado, resistir às tentações, perseverar na fé, mesmo nos momentos de dificuldade, não abandonar a instrução, o ensinamento de Deus. Quando a pessoa não faz isso, ela não alcança. E essas pessoas que nós vemos na Bíblia, que tomaram essa posição, que fizeram com que elas viessem a alcançar o milagre, foi através da perseverança. Elas perseveraram. Você vê, nós temos um exemplo muito forte, que é da mulher hemorrágica, que essa mulher durante 12 anos lutou para ser curada de uma enfermidade, de uma hemorragia, e durante esses 12 anos ela gastou o seu dinheiro todo indo em médico, indo em curandeiro, indo em um monte de lugares e não alcançou o que ela queria, que era cura, que era se libertar daquela hemorragia. Mas ela ouviu falar que o Senhor Jesus iria passar por ali e que ele poderia curá-la. Então, ela ouviu, guardou e botou em prática. E isso trouxe para ela o resultado. A fé sem sacrifício, sem perseverança, sem atitude, sem coragem, não traz resultado para ninguém. Essa mulher, ela tomou uma atitude de ir até o Senhor Jesus. Mas ela ouviu falar, guardou no coração e botou em prática. Quando ela põe em prática, cria-se nela uma força extraordinária, uma força tremenda para que ela caminhasse até aonde
o milagre poderia acontecer na vida dela. Por quê? Porque ela estava fraca, 12 anos ali, né, botando sangue para fora, a pessoa já não tinha mais dinheiro, já não se alimentava bem, já não tinha mais dinheiro para ter remédio, já estava tudo errado, tudo para ela era uma barreira para ela chegar até o Senhor Jesus. Multidão, não podia sair porque uma pessoa que tinha problema de fluxo de sangue não podia tocar em ninguém, porque a lei de Levítico, que está lá no Antigo Testamento, não permitia que uma mulher nos seus dias pudesse sair no meio da rua, porque se ela tocasse em alguém, essa pessoa se tornaria impura, então ela tinha que ficar confinada. Olha só, mas por ela ter ouvido dizer que o Senhor Jesus poderia curar ela, criou-se dentro dela uma fé que levou a ela a sacrificar o que ela ainda tinha, né? Que era a sua força, que era a sua vida, para alcançar o milagre. Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e guarda no coração dela, cria-se nela uma força, uma força para que ela venha lutar para sair daquele problema. Essa fé é uma fé sobrenatural. É a fé que faz com que a pessoa não olhe para as suas condições, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, mas sim olhe só para dentro dela e ela diz para ela mesma: não, se existe um Deus, então eu vou até ele, porque eu tenho certeza que eu vou sair de lá curada. Foi essa a posição da mulher hemorrágica. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Quando a pessoa usa fé sobrenatural, não cria dentro dela nenhuma dificuldade. Pelo contrário, ela rompe as barreiras, né, e parte para o milagre, porque cria-se dentro dela essa certeza de que ela vai sair daquela situação. Quando a pessoa não guarda essa palavra de Deus, ouve, porque, né, a pessoa pode ouvir, mas se não guardar não adianta. Quando ela ouve e não guarda, não cria-se dentro dela uma fé que venha trazer a força e a coragem para que ela venha enfrentar a situação que ela está vivendo e ser mais do que vencedora. Não cria-se. Por quê? Porque a fé natural faz com que ela rejeite a palavra, contesta a palavra, né, ao que o pregador está falando, e com isso cria-se dentro dela dúvida, medo, incerteza, insegurança, tá certo? Ela passa a ser covarde na fé. E, infelizmente, né, tem muita gente que é covarde na fé. Usa uma fé de covardia. A fé de covardia é assim, ó: Deus sabe, irmão. Olha, Deus sabe o que eu estou passando, meu Deus. Olha, Deus entende. Sabe por que não acontece? Porque não é tempo de Deus, né? Mas quando Deus quiser, essa fé é a fé da covardia. É a fé de: toma o meu problema e se vira aí. Essa é a fé que o mundo nos ensina muitas vezes a ter. A fé de: tá na mão de Deus. Poxa vida, olha só, Deus sacrificou a vida dele na cruz para que nós viéssemos ter vida em abundância. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, sobre as pisaduras dele ele nos sarou. Ele disse que levou sobre ele os nossos pecados. Ele disse que levou sobre ele tudo aquilo que pudesse nos trazer mal. Então a promessa de Deus é que nós viéssemos ter uma vida abençoada. Primeira é a salvação, a vida eterna. Como eu disse no início, as pessoas não dão valor a isso. Às vezes a pessoa só luta para ter os bens materiais, mas não luta para que a sua alma venha alcançar a vida eterna. Entende? Ela não luta para isso. Ela não luta para isso. Ela luta para ter uma vida financeira, para ter um casamento, para ter uma saúde abençoada, mas não luta para ser salva. E o Senhor Jesus
disse que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha só como hoje as pessoas cometem muitos erros, melhor dizendo, no segmento da fé. Por quê? Porque não entendem a palavra. Disse o Senhor, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas não porque eles não recebem o conhecimento, é porque eles não dão importância ao conhecimento que está sendo passado. Não dão importância à palavra de Deus que está sendo pregada. E aí, se a pessoa não dá importância para isso, ela, na hora que vier o problema, ela não vai saber se defender. Aquela mulher, a mulher hemorrágica, ela usa a fé sobrenatural. A fé da força, da coragem, do tudo ou tudo. Se Deus é Deus, então eu vou ver, porque eu vou seguir em frente. Ela não disse, Deus sabe que eu estou aqui, Deus entende que eu estou aqui, na hora que Deus quiser eu vou ser curado. Não, essa fé é fé de covarde. É a fé de covarde. Não que Deus não saiba, Deus não esteja no controle, Deus não está vendo. Não, Deus sabe tudo isso. Mas o que nos compete a fazer, Deus não vai fazer. Ele diz, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Agora, a pessoa, não conhecendo a palavra, ela usa esses jargões que Satanás põe na boca de muitas pessoas para dizer, calma, irmão, olha, Deus está vendo o seu sofrimento, você está muito ansioso, você está muito ansiosa, olha, na hora de Deus vai acontecer. E aí a pessoa escuta essa fé de covardia e se prostra perante ao problema, à enfermidade, à situação que ela tem vivido. Sim ou não? É ou não é verdade? A mulher hemorrágica, durante 12 anos, ela deu ouvido à fé natural. E durante 12 anos, ela sofreu e foi humilhada, rejeitada, abandonada, ao ponto de perder tudo. Enquanto ela tinha dinheiro, tinha gente do lado dela. Mas depois que ela perdeu tudo, acabou-se. Tanto isso é verdade, que quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela então foi até ele. Olha o que faz a fé sobrenatural. Ela não quis saber da lei, se ela ia ser apedrejada, se ela poderia ser pisoteada. Ela não queria saber de nada, ela só queria saber de uma coisa. Que se ela tocasse apenas na veste do Senhor Jesus, ela seria curada. Essa fé de coragem é que faz a pessoa alcançar o milagre. Hoje em dia, a maioria das pessoas vive uma fé de covardia. Mas por quê? Porque quando a pessoa está no pecado, ela está fazendo coisa errada, ela tem medo de se expor. Então ela fica nessa de pobre coitado da fé. Aquele que tem Deus, que está na igreja todo dia, mas a vida dele não muda. Olha, puxa vida, né? Todo mundo que serve a Deus sofre. Mentira! Nós passamos por luta. Não é fácil. Porque nesse mundo do capeta, maldito do inferno, é uma luta para viver. É uma luta, onde as pessoas só pensam em traição, só pensam em roubar, só pensam em levar vantagem. É uma praga, entendeu? É uma praga. Mas nós seremos mais do que vencedores em tudo. Então o problema não está na luta, o problema está na pessoa que não quer lutar. E ela, quando está em pecado, o diabo diz para ela, você não pode fazer isso. Aí ela não quer se expor. Aí fica por detrás das pessoas. Irmão, ora por mim, irmão. Ai, meu irmão, você tá vendo? Olha, eu tenho lutado. Olha meu casamento. Não anda. Meu marido não quer nada. Minha esposa não quer nada. Meus filhos não querem nada. Olha só, você sabe, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou de fé. Mas eu não estou vivendo esse problema na minha vida financeira. Nada acontece. Ai, meu Deus. Mas Deus está no controle. Aí ajuda um ainda, né, para dar moleta. É mesmo, fica tranquilo. Deus está me falando que vai acontecer. Aí fica lá, né? O covarde,
aquele doente espiritual esperando o milagre acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O milagre acontece para quem enfrenta, para quem toma atitude. É tudo ou tudo. Se Deus é comigo, eu quero ver. Essa é a fé que move a mão de Deus na vida de uma pessoa. Não é a moleza, não é a pessoa arrumar desculpa, arrumar palavras para dizer que ele é, que tal, e que papai, e que não acontece nada. Isso é balela, tudo é balela no diabo. Tudo é balela, tudo balela. Aquela mulher diz assim, ó, se eu for até ele, tocar na veste dele, serei curado. E ela saiu com uma raiva da vida dela, que ela estava com raiva, ela estava com ódio do que estava acontecendo na vida dela. Ela falou, se morrer, morri, mas eu vou lutar para mudar. Essa é a fé da revolta que chama a atenção de Deus. Não a fé da covardia, da moleza, do Deus sabe, do Deus entende, na hora de Deus, na hora que Deus quiser. Meu Deus, porque todo mundo sabe que o tempo é de Deus. O tempo de Deus foi quando ele deu a vida dele lá na cruz, do filho dele, em sacrifício, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. O tempo dele foi aquele. Agora é o nosso tempo. É o nosso tempo. É o tempo de usar a fé, é o tempo de acreditar, é o tempo de aceitar o sacrifício, é o tempo de renúncia, é o tempo de fugir da aparência do mal, é o tempo de largar o pecado, a mentira, adultério, a prostituição, parar de olhar para a mulher dos outros, o homem dos outros, enganar os outros. É o tempo de parar de falar do irmão, do pastor, do bispo, da igreja. É o nosso tempo. Só que ninguém quer fazer isso. Aí me contestam, eu sou muito perseguido, graças a Deus, porque o Senhor Jesus disse que por causa do nome dele eu seria perseguido. Então, graças a Deus, eu sou perseguido. Não é bem assim, tu quer mandar em Deus? Olha como é que ele fala com Deus. O próprio Deus, meu amigo, minha amiga, me deu o direito, mesmo eu não tendo nenhum, ele disse assim, ó, vinde a mim. Vinde a mim. Você que está cansado e oprimido e sobrecarregado, venha, e eu, o Senhor, vou te livrar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou para cima do meu Deus. Fala, meu Deus, eu estou indo. Olha só, se eu estou errando, me ajuda, mas eu quero mudar, eu quero fazer a tua vontade, tem que acontecer um milagre, não dá para viver assim, eu estou carregando o teu nome. Poxa, se não é para eu glorificar o teu nome, então me leva. Eu prefiro morrer do que viver uma vida de péssimo testemunho e não glorificar o nome de Deus. Eu prefiro morrer. Eu já falei isso para Deus, tá? Eu não estou falando isso aqui para você dizer, olha, o bispo lá, ó. Não. Eu estou falando porque é verdade. Eu falo isso no altar e meu Deus está aqui presente. A hora que ele vê que eu não sirvo mais, pode me levar. Vai ser para mim um prazer, porque viver nesse mundo de maldade, de injustiça, de corrupção, de pessoas gananciosas, de um monte de gente que, poxa, só fica com um punhal atrás de você para te furar. Eu prefiro ir para a glória. Eu prefiro ir para a glória. Eu não tenho esse problema, não. E por causa disso eu uso a fé no meu Senhor, uma fé de revolta. Não contra Ele, pelo contrário. Eu adoro o meu Deus. Louvo o nome dele de ter me tirado lá do fundo do poço, de uma vida desgraçada, maldita. Adoro o nome dele por estar me dando saúde, por ter uma família. Amo, meu Deus, por ter me dado condições de falar. Uma honra de pregar a palavra dele. Uma honra. Eu louvo. Mas, não só por isso, eu vou aceitar uma vida desgraçada. Não, eu falo para ele. Eu falo, Senhor, o Senhor disse para mim que eu seria testemunha viva. Então, testemunha viva do Senhor. O Senhor era doente? O Senhor era miserável? O Senhor... Não, então, se eu sou testemunha, eu tenho que ter uma vida abençoada. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé da revolta. A revolta contra o problema. As pessoas têm sido amigo de Satanás. Amiguinho de Satanás. Tá lá mentindo, né? Tá lá olhando para a mulher dos outros, vendo filme pornô, falando mal dos irmãos, não cumprindo com a palavra, sendo dizimista ou ofertante da igreja, que todo mundo fala disso, ó. Todo mundo fala disso, ó. Isso aqui, ó. O diabo diz assim, para quê?
E Deus disse, trazei a casa do tesouro, a minha casa, o dízimo, as ofertas, para que haja mantimento. E fazei prova de mim. Se você duvida que eu vou te abençoar, pode fazer. Sabe por quê as pessoas se preocupam com isso? Porque o diabo diz para elas sempre, ei, tu vai dar dinheiro a pastor. Como se pastor precisasse de dinheiro de alguém. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Eu preciso do meu Deus. O meu Deus, se você não quer dar, outro vai dar. É outro que vai ser abençoado. Porque quando eu cheguei na igreja, eu dei meu dízimo e minha oferta e nunca neguei. E meu Deus é testemunha disso. Deu para entender? Aí a pessoa quer ser abençoada, não quer praticar, não quer ouvir, não quer guardar e quer chegar um milagre. Não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. E ainda corre o risco de ir para o inferno. Ainda corre o risco. Tem pessoas que tá brincando com a alma dela. E a alma dessa pessoa, por ela estar brincando, está correndo um grande risco de ir para o inferno. Mas Deus tem avisado, como avisou no tempo de Noé. Essa mulher hemorrágica estava lá. Se ela ficasse lá, ela ia morrer. O que ela fez? Falou, eu não vou morrer aqui não. Que se dane lei, que se dane dificuldade, que se dane. Eu vou até o Senhor Jesus. Quando a pessoa está disposta a mudar a sua vida, quando ela realmente quer mudar a sua vida, ela faz o sacrifício dela. E sacrificar é se lançar no altar, se lançar na palavra. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Então não existe fórmula nenhuma para a pessoa alcançar milagre, a não ser através da fé, e a fé com revolta contra o problema que ela está vivendo. Eu até hoje estava falando com uma pessoa o seguinte, diz assim, você entra numa briga, poxa, vamos lá, eu vou te dar um soco aí, vamos acabar com isso, eu vou te bater. Poxa, olha, mas eu quero paz, Ninguém entra numa briga assim. Porque se você entrar numa briga assim, a outra pessoa vai deitar e rolar. Você tem que entrar e falar assim, não vem não, meu. Você fica aí no seu lugar, eu vou ficar aqui. Porque se você tocar em mim, aí eu vou ter que me defender. E aí vai ficar ruim. Porque depois que eu entrar, para sair vai ser difícil. Você bota logo uma situação ali para resolver. Sim ou não? Com a fé não é diferente. Você não vai falar com o diabo, Satanás vai te pedir, olha, sai aí, tá tão difícil, não quer brigar não, vem em paz. Ele vai deitar e rolar. Por quê? Porque a Bíblia diz que para a gente alcançar o reino dos céus é com violência. O original diz assim, com violência que se conquista o reino dos céus, a salvação. Não é fácil. Não é fácil. Então, em vez de a pessoa ficar reclamando, se lamentando, falando mal de um, de outro, botando culpa no fulano, no beltrano, toma uma posição de fé. Por isso que na Igreja Nação de Deus, eu sempre digo para as pessoas assim, em vez de você falar dos outros, cuida da sua própria vida. Você não pode cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? Você não cuida de você mesmo. Aí quer falar dos outros? Você quer falar do erro do fulano, do beltrano, do ciclano? Você não cuida de você mesmo. Então, eu ensino isso lá. Eu digo para as pessoas, olha só, segue o teu caminho. E tem que viver uma fé que você tem que renunciar. Não tem jeito, não tem jeito. Se não renunciar o pecado, a fé é contaminada e não muda a vida de ninguém. Ela só traz frustração. Só traz frustração. A pessoa está anos e anos na igreja e não acontece nada. Ela se frustra, ela fica triste, ela fica angustiada, ela fica depressiva, fica uma pessoa rancorosa, reclama de tudo, fala mal de todo mundo. É um inferno. Mas quando a pessoa ela usa uma fé sobrenatural, ela não está nem aí. Ela só acredita no milagre. Aquela mulher hemorrágica só acreditou no milagre. Só no milagre, só no milagre. Ela não acreditou em outra coisa a não ser no milagre. E por isso ela alcançou o milagre. Por isso ela venceu as barreiras, venceu os obstáculos que estavam ali no caminho dela, venceu aquela multidão e tocou na orla das vestes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele parou e disse, quem me tocou?
Quem me tocou? Quem? Aí todo mundo, mas Senhor, tem uma multidão. Ele falou assim, não, essa multidão que me segue só está me seguindo, mas a pessoa que me tocou e tirou de mim virtude. Quer dizer, olha a fé que essa pessoa tocou no Senhor Jesus. O sacrifício que ela fez para chegar até o Senhor Jesus moveu tão grande poder que tirou virtude dele. E ele deixou isso claro na mensagem. Ele deixou isso claro. Para você tirar o milagre de Deus para acontecer na sua vida, você tem que usar uma fé sobrenatural, fé de coragem, uma fé de perseverança, uma fé de eu tudo ou tudo. Não tem meio termo. Essa fé é que muda a vida das pessoas. E na Igreja Nação de Deus, às quarta-feira, às 19h30, nós fazemos uma reunião forte do clamor pelo milagre que Deus fez na nossa vida. Ele fez o milagre, agora eu tenho que materializar na minha vida. Como eu faço isso? Usando a minha fé. Porque o milagre já foi feito. Levei sobre mim as tuas dores, já foi feito. Te farei cabeça e não cauda, já foi feito. Te botarei por cima e não por baixo, já foi feito. Te dei a salvação, já foi feito. Mas para eu alcançar isso que já foi feito, eu tenho que usar a minha fé. Uma fé que chame a atenção de Deus. E essa fé é a fé da revolta. E eu tenho exemplos na Bíblia, como Zaqueu, que sobe numa figueira brava que era cheia de espinho. Ele queria ver o Senhor Jesus de qualquer jeito. E ali houve um milagre. Houve um milagre. Como o cego, né, que sai gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus. Porque o pessoal mandou ele calar a boca. Mas a fé dele era sobrenatural, ele não queria saber. Ele não queria saber se alguém estava mandando calar a boca, dizendo que ele não tinha condições, que ele era pobre, que ele era negro, que ele era branco, que ele era azul. Ele não queria saber de nada. Ele só queria saber de servir ao Senhor. E isso é que muda. Quando a pessoa está nessa fé, ela não se preocupa com nenhuma barreira na vida, porque ela tem certeza que Deus vai ser com ela. Amém? Está entendendo, sim ou não? Então, eu tenho exemplos. Como o centurião, que abriu mão, né, da sua própria condições de um centurião, né, de um homem de poder, para curar um servo. O Senhor Jesus fala dele e ainda diz o seguinte: será que eu vou encontrar fé em Israel como a desse homem? Quer dizer, um exemplo extraordinário. Porque usou uma fé sobrenatural, uma fé de revolta de ver o servo dele na situação que estava. O leproso, meu Deus, o leproso sai do leprosário sabendo que poderia ser apedrejado até a morte, mas ele saiu para ir até o Senhor Jesus para ser curado, porque ele estava revoltado de viver aquela vida desgraçada ali dentro, esperando a morte. Ele falou: não vou ficar aqui esperando a morte, eu vou lutar para ter vida. É essa fé que agrada a Deus. E essa fé muitas pessoas não usam. As pessoas usam a fé da desculpa. Olha, eu não posso porque eu me machuquei. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso porque não tenho óleo. Eu não posso porque está chovendo. Eu não posso porque está ficando sol. Não posso porque isso. Não posso. Meu Deus do céu. Aí quer que o Senhor Jesus faça alguma coisa? Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai. Não adianta isso. Biblicamente, não tem nenhuma passagem que diz que ele vai fazer isso. Jairo foi até o Senhor Jesus. Poxa, era um homem de grande poder dentro da sinagoga. E essas pessoas perseguiu o Senhor Jesus, mas ele viu a filha dele quase morrendo lá, né, deixou ela quase morrendo e foi até o Senhor Jesus buscar ele. No meio do caminho vieram dar a resposta: olha, sua filha morreu. Mas por ele ter usado essa fé, o Senhor Jesus foi com ele e disse: Jairo, crê somente, a sua filha viverá. É essa palavra que eu tenho para você, que o Espírito Santo tem para você. Crê, meu amigo. Não deixa nada parar você, desanimar você, levar você a usar essa fé covarde que o mundo nos apresenta. Infelizmente, muitas pessoas estão subindo ao altar e falando sobre isso. Espera em Deus, hein? Porque Deus vai fazer, porque Deus. Aí fica a pessoa lá esperando. Não espera não, meu irmão. Vai bater na porta, vai meter o pé na porta, vai fazer alguma coisa para que o milagre aconteça. Senão, não vai acontecer. E digo mais, estou falando com pessoas que já têm anos esperando o milagre, não acontece nada. E não vai acontecer. Se você não agir, não chamar a atenção de Deus para você, não vai acontecer. Não vai.
E nós temos exemplos na Bíblia. Outros e outros exemplos falando sobre fé. E a fé que é a fé da atitude, a fé da revolta. Eu não vou ficar aqui esperando a morte, eu vou até lá. Né? O caso do leproso foi essa. Vou ficar aqui. Pessoa, ô irmão, tu vai morrer também. Tu tá com lepra, você também. Você tá com o casamento destruído, você também. Você tá com a vida financeira destruída, você também. Tá lá. Mas Deus é com a gente, Deus vai mudar. Uma hora vai acontecer um milagre, uma hora isso, uma hora aquilo. Não acontece o quê? Nada. Depois falou assim, ó, fica vocês aí com as suas dores aí, com a sua fé, que eu vou até esse Deus. Meu irmão, mas tu vai morrer, tu não pode ser leprosário, que se dane, eu já estou morrendo mesmo, então eu vou lá. Mas pelo menos eu vou tentar alguma coisa. E aí o milagre aconteceu. Então, quarta-feira, às 19h30, nós temos uma reunião do clamor do milagre. Tá certo? Você pode vir na Igreja Nação de Deus, que nós vamos lá às 7h30 da noite, fazendo um clamor do milagre, trazendo uma palavra poderosa. E aos domingos, 9h30 da manhã e às 19h30, trazendo a palavra de Deus. Então leve a sua Bíblia. Se você for na Igreja Nação de Deus, leve a sua Bíblia para você chegar lá e ler, ver o que está escrito. Tá certo? Leve, porque se você não ouvir a palavra e guardar a palavra, você não vai praticar. Se você não praticar, não vai acontecer nada. Tá bom? Então já está aí o convite. Você foi convidado para estar na Igreja Nação de Deus numa dessas reuniões, e eu tenho certeza que quando você tomar uma atitude de sair da sua casa, estar lá numa das nossas reuniões, um milagre vai acontecer na sua vida. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.